Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça e Foco Notícias, o nosso segundo encontro da noite, às 21 horas. Vamos falar sobre a crise no Oriente Médio. Já falamos aí sobre os Estados Unidos, o tarifaço, prometido para começar agora dia 1º de agosto. Mas agora vamos falar da situação lá em Gaza, que está em nível desesperador. A situação está gravíssima lá em Gaza, pessoal. Inclusive, sendo reconhecido pelo presidente norte-americano Donald Trump, que declarou aí que há fome em Gaza. Realmente a situação está fora de controle lá, pessoal. Vamos aqui ao site do G1. Trump contradiz aliado Netanyahu e diz que há fome de verdade em Gaza. O presidente norte-americano aí reconhecendo que há fome lá na faixa de Gaza. Está a situação crítica, desesperadora lá. Vamos acompanhar aqui o que diz o site do G1, pessoal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contradisse o premier israelense Benjamin Netanyahu, e lembrando aí que os Estados Unidos é aliado principal aí de primeira hora de Israel, Essa segunda-feira, dia 28, ao dizer que há fome de verdade na faixa de Gaza. O maior parceiro de Israel, os Estados Unidos tinham um discurso totalmente alinhado desde o início da guerra contra o grupo Hamas, iniciada em outubro de 2023. Precisamos cuidar das necessidades humanitárias do que um dia se chamou faixa de Gaza. Podemos salvar muita gente. Algumas dessas crianças. É uma fome real. Eu vejo isso. Não dá para fabricar. Vamos nos desenvolver ainda mais. O primeiro-ministro Starmer vai nos ajudar, afirmou o presidente americano ao lado do premier britânico Keir Starmer. Muito bem. A fala representou uma quebra na posição oficial dos Estados Unidos em relação a Israel, seu maior aliado no Oriente Médio, e ao modo como o país tem lidado com a crise humanitária na faixa de Gaza. Os Estados Unidos são o maior fornecedor de armamentos a Israel e estão envolvidos no conflito desde o início. Os americanos também integram a controversa distribuição de alimentos tutelada por Israel, em que centenas de palestinos já morreram aí em busca de alimentos. Perguntado se concordava com a afirmação de Netanyahu, que nesta segunda-feira disse não haver fome ou política israelense de fome em Gaza, Trump negou. Israel tem recebido crescentes críticas da comunidade internacional nos últimos dias. Segundo a ONU, a situação atual dos palestinos é um show de horrores, como já vimos aqui no vídeo passado, pessoal? Não sei, quer dizer, com base no que vejo na televisão, eu diria que não exatamente porque aquelas crianças parecem muito famintas, mas estão enviando muito dinheiro e muita comida, e as outras nações também estão começando a ajudar. Quero que Israel se certifique de que as pessoas recebam comida, disse Trump. Trump disse também que criará centros de alimentação em Gaza, com a ajuda de países aliados, porém não especificou quais nações se juntariam aos Estados Unidos e também não deu muitos detalhes sobre a implementação desses centros. Vamos trabalhar juntos para criar centros de alimentação em Gaza, onde as pessoas possam entrar e comer, sem barreiras ou cercas. Hoje em dia, elas veem a comida a uma distância e as cercas e nem conseguem chegar a ela. Está uma loucura por lá, afirmou Trump em um encontro com o premier britânico. Starmer afirmou que as imagens de crianças palestinas passando fome são revoltantes. Precisamos incentivar outros países a pedirem um cessar-fogo em Gaza. O Reino Unido, que já havia criticado a distribuição, como nós vimos aqui no vídeo passado, pessoal, com a chegada de comida a conta-gotas lá em Gaza, anunciou no sábado um plano para evacuar crianças feridas e doentes de Gaza e reforçar a entrada de ajuda no território. Um comunicado publicado pelo governo britânico afirmou que Trump e Starmer concordaram ser necessária uma ação urgente para extinguir o sofrimento em Gaza. Pediram também pelo imediato cessar-fogo no território palestino e a entrada de ajuda humanitária em grande escala e com rapidez. Entrada de ajuda em Gaza. Dezenas de caminhões carregando alimentos entraram na faixa de Gaza nesta segunda-feira, hoje dia 28, após Israel ter estabelecido uma pausa humanitária na guerra com corredores seguros em uma tentativa de aliviar a situação da fome em massa sofrida pelos palestinos. A entrada dos caminhões a partir do Egito na passagem de Rafah foi permitida pelo segundo dia consecutivo. Caminhões com sinais da Cruz Vermelha e de outras organizações internacionais foram vistos se deslocando em direção a Gaza. Mais de 120 caminhões foram recolhidos e distribuídos ontem pela ONU e por organizações internacionais. Outros 180 caminhões entraram em Gaza e agora aguardam o recolhimento da distribuição, junto com centenas de outros que ainda estão na fila, para serem recolhidos pela ONU, disse Kogar, órgão do Ministério da Defesa de Israel, responsável por assuntos civis dos territórios palestinos. Segundo o exército israelense, a atividade militar em Gaza será suspensa diariamente das 10 às 20 horas no horário local
entre 4 da manhã e 14 horas de Brasília. Até o novo aviso em Al-Maqsi, no sul, em Deir al-Balah, no centro, e na cidade de Gaza, ao norte. Rotas seguras para comboios que seguem com alimentos e remédios estarão ativas durante o dia e fecharão durante a madrugada, segundo a pasta. Muito bem, pessoal. O que diz Israel aí sobre esse assunto, né, pessoal? Que as críticas só aumentam, né? Vamos ver aqui o que vai acontecer, o que Israel vai dizer, porque a situação está grave, está muito, muito grave, né, pessoal? Então, vamos ver aí o que diz Israel a respeito desse assunto, dessa situação, né? Israel defende que o bloqueio à entrada da ajuda busca impedir que recursos caiam nas mãos do Hamas e culpa a ONU por lentidão da distribuição. No entanto, organizações internacionais denunciam restrições impostas por forças de defesa de Israel, que teriam proibido a operação de agências humanitárias em diversas áreas do território. Já falamos sobre isso aqui, né, pessoal? Em resposta às críticas, Netanyahu afirmou hoje, segunda-feira, que não há fome nem política de fome em Gaza. Não é o que as imagens, as reportagens, as denúncias dizem, né? E que o governo continuará a ofensiva até a vitória total contra o grupo Hamas. Segundo o Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas, 127 pessoas já morreram de desnutrição desde o início da guerra, incluindo 85 crianças. A mais recente vítima foi um bebê de 5 meses que morreu no Hospital Nasser, em Khan Yunis, no sábado, dia 26. A guerra começou no dia 7 de outubro de 2023, com um ataque do Hamas no sul de Israel, matou 1.200 israelenses e 251 foram feitos de reféns. Desde então, a ofensiva israelense em Gaza matou quase 60 mil palestinos, em sua maioria mulheres e crianças, segundo dados das autoridades de saúde locais, chancelados pela ONU, e reduziu grande parte do enclave a escombros e deslocou quase toda a população. Pessoal, vamos aqui no site do UOL, que a denúncia diz que Israel está cometendo aí, né, um extermínio contra palestinos. Grupos israelenses mesmo estão aí fazendo essa denúncia, né, pessoal? Organizações de direitos humanos sediadas em Israel afirmam que o país está cometendo extermínio contra o povo palestino desde o início da guerra contra o Hamas na faixa de Gaza, iniciada em outubro de 2023. O que foi que aconteceu, pessoal? É a primeira vez que respeitadas entidades locais que atuam na área acusam abertamente o governo israelense aí, né, tá cometendo aí crime internacional. Relatório publicado pela B'Tselem e pela Peace for Human Rights aponta que Israel atacou civis em Gaza somente por conta da sua identidade como palestino, o que resultou em danos graves e irreparáveis. Vamos continuar aqui com a reportagem, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe o seu precioso like, o seu comentário, querendo saber o que você pensa a respeito desse assunto que está acontecendo lá no Oriente Médio e também ajudar a sua amiga a continuar com o trabalho aqui na plataforma. Muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga, as boas-vindas a você, os novos inscritos, você que já acredita no nosso trabalho. Vamos escrever juntinhos a história do canal Justiça em Foco Notícias. Muito obrigada, seja muito bem-vindo você que chegou aqui pela primeira vez. Conheça os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos, fiquem à vontade, a casa de vocês. E sigam-nos nas redes sociais, sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E vamos continuar aqui, terminar o vídeo aí sobre a faixa de Gaza, o que está acontecendo lá. Os danos são irreparáveis, pessoal. E o UOL segue falando aqui. O que vemos é um ataque claro e intencional contra civis, com o objetivo de destruir um grupo. Acho que todo ser humano precisa se perguntar o que fazer diante, né, de um extermínio de um outro povo, né? Diz Yuli Novak, editora de best-seller, né, pessoal? É um grupo de direitos humanos lá de Israel. Violações aos direitos humanos contra a saúde dos palestinos é preocupante. Um relatório da Organização de Médicos pelos Direitos Humanos relata em um documento extremamente detalhado, formulado pelos médicos que atuam em Gaza, o ataque contínuo ao sistema de saúde do enclave, que impede assistência a feridos. A destruição do sistema de saúde por si só torna a guerra, né, um extermínio, segundo o artigo 2º da Convenção sobre o extermínio, que proíbe impor deliberadamente condições de vida calculadas para destruir um grupo no todo ou em parte. Guy Chalev, diretor de Médicos de Direitos Humanos. Israel nega que é extermínio e afirma que suas ações em Gaza são motivadas por autodefesa. O governo de Netanyahu afirma que atua para impedir ações aí do Hamas, né, pessoal? Mas isso aí não está se mostrando uma verdade
devido à desproporcionalidade de mortes que está havendo lá em Israel, o tempo que já está durando essa guerra, né, pessoal? Então, vamos continuar acompanhando aí, vamos ver o que vai acontecer com Benjamin Netanyahu e o governo lá de Israel. As coisas estão só piorando, né, pessoal? Não somente as críticas, as denúncias, né, pessoal? Quando tudo isso terminar, vamos ver o que vai acontecer. Segue aqui com a gente, com o canal Justiça em Foco Notícias. A gente vai informando para vocês. E, pessoal, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até o próximo conteúdo. E não se esqueça, fique conosco, porque aqui você sabe. Será sempre uma questão de justiça. Obrigada.